Seja bem-vindo ao Manifestar com Fé. Aqui, a Bíblia e a abundância caminham juntas. Prosperidade bíblica é diferente de avareza. Muita gente rejeita a ideia de enriquecer porque foi ensinada a ver o dinheiro como algo sujo, pecaminoso ou perigoso. Mas a Bíblia não condena a riqueza. Ela condena o apego, o egoísmo e a falta de propósito. Hoje eu quero te mostrar como é possível atrair a abundância com fé, consciência e liberdade interior, sem culpa, sem medo e sem religiosidade. Porque sim, riqueza é espiritual, quando ela nasce da obediência e se alinha com o propósito de Deus. Durante muito tempo, a ideia de prosperidade foi associada à ganância. Muita gente cresceu ouvindo frases como: quem quer dinheiro demais se afasta de Deus. Melhor pobre e honesto do que rico e perdido. Crente bom é crente simples, que vive só com o necessário. Mas deixa eu te perguntar algo com coragem. De onde vieram essas frases? Porque da Bíblia, com certeza não foi. A verdade é que, por medo de cair na avareza, muitas pessoas esqueceram de viver com abundância. Por medo de parecer egoístas, elas abriram mão de sonhar grande. Por culpa, aceitaram a escassez como estilo de vida espiritual. E o resultado? Uma fé sem frutos, um coração limitado pela religião e uma visão distorcida sobre Deus. Mas a Bíblia é clara. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso não significa só vida no céu, significa qualidade de vida aqui na terra. Deus não tem interesse em nos ver aprisionados à escassez. O céu não glorifica a miséria. E a espiritualidade verdadeira não é um voto de pobreza, é um compromisso com o propósito. Mas então, o que é riqueza com Deus? É a abundância que vem do alto e se manifesta com propósito. É ter o que você precisa e o que você deseja, sem culpa, sem roubo, sem disfarce. Provérbios capítulo 10, versículo 22 diz: A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Ou seja, quando a prosperidade vem de Deus, ela não destrói sua paz, ela não arranca sua comunhão, ela não corrompe seu caráter. É por isso que hoje nós vamos quebrar com a palavra alguma das maiores mentiras religiosas sobre dinheiro. Vamos falar sobre o que a Bíblia realmente diz sobre riqueza, como atrair a abundância sem se afastar da presença e como viver uma vida próspera com equilíbrio, generosidade e fé ativa. Se você já se sentiu culpado por querer crescer, se já ouviu que sonhar alto é vaidade, ou se tem medo de prosperar e se perder de Deus, esse vídeo é para você. Aqui não vamos pregar ganância, mas também não vamos idolatrar a escassez, porque a verdadeira prosperidade não é viver com medo do dinheiro, é viver com o domínio sobre ele. Quando a gente começa a falar de dinheiro dentro da igreja, muitos ficam desconfortáveis. Isso porque por séculos foi ensinado que quanto mais pobre a pessoa é, mais perto ela está de Deus. Como se a escassez fosse uma virtude, como se viver com falta fosse sinal de santidade. Mas a pergunta que precisa ser feita é: isso é Bíblia ou tradição religiosa? Vamos ao livro de Deuterônio, capítulo 8, versículo 18. Lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas. Sim, é isso mesmo que você ouviu. É Deus quem dá força para adquirir riquezas. Ele não apenas permite, Ele capacita. Porque Ele sabe que as pessoas comprometidas com o céu, com a mente renovada e o coração alinhado com o propósito, vão saber o que fazer com a prosperidade. Mas aí vem, então por que tanta gente associa dinheiro a pecado? Porque houve um mal-entendido com base em alguns textos bíblicos, principalmente um. A primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas olha bem o que está escrito. O amor ao dinheiro, não o dinheiro em si. O problema não é o recurso, é quando ele vira ídolo.
Quando o coração coloca o dinheiro acima do propósito, acima das pessoas, acima da vontade de Deus. Quando a Bíblia fala de perigos em torno da riqueza, ela está protegendo o coração humano da idolatria, não condenando o crescimento, o sucesso ou a multiplicação. Olha lá para o Antigo Testamento. Os heróis da fé foram prósperos. Abraão era riquíssimo em gado, prata e ouro. Gênesis 13, 2. Isaac prosperou tanto que os filisteus o invejavam. Gênesis 26, capítulo 12, 14. Jó, depois da provação, recebeu o dobro de tudo o que tinha. Jó 42, 10. Salomão, além de sábio, teve riquezas que ultrapassavam qualquer rei de sua época. 1 Reis 10, 23. Deus nunca se opôs à riqueza. Ele se opõe à arrogância, ao egoísmo, à avareza. No Novo Testamento, a abundância continua sendo um princípio. Jesus nunca condenou a riqueza, mas sempre corrigiu o coração. Ele andou com pessoas que tinham posses, como José de Arimateia, que cedeu seu túmulo, como Zaqueu, que foi transformado e usou seus bens para restaurar o que tinha roubado, como as mulheres que financiavam o ministério com seus próprios recursos, Lucas, capítulo 8, versículo 3. O próprio Jesus falou sobre talentos, multiplicação, mordomia e colheita abundante. Em João, capítulo 10, versículo 10, como já vimos, ele disse: Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. E essa abundância não é só espiritual, é emocional, relacional e também material. O que mudou foi o espírito de religiosidade que invadiu o ensino. Com medo de que o povo se desviasse, líderes começaram a dizer: é melhor ensinar o povo a viver com pouco. Mas isso nunca foi o modelo de Deus. Deus quer te capacitar, te multiplicar, te posicionar, não para que você acumule, mas para que você transborde. Em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8, e Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, para que em tudo, em toda circunstância, tendo sempre tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Esse é o padrão da prosperidade bíblica. Suficiência mais transbordo. Não é sobre ostentação, é sobre missão. No fim das contas, a gente precisa parar de ensinar o povo a ter medo do dinheiro e começar a ensinar a ter domínio sobre ele. Porque o dinheiro nas mãos certas alimenta, sustenta, envia, edifica e manifesta o reino. Agora que já entendemos que Deus não condena a riqueza, e sim o apego a ela, vamos falar sobre como viver a prosperidade com consciência espiritual. Porque não adianta saber que Deus permite a abundância, se você não souber como se posicionar para recebê-la. Muita gente ora pedindo provisão, mas vive em mentalidade de escassez. Outros até acreditam que Deus pode prosperar, mas não dão passos de fé. Querem colher, mas não semeiam. Querem romper, mas têm medo de crescer. Em Tiago, capítulo 2, versículo 17, está escrito: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ou seja, a fé que atrai riqueza não é passiva. Ela age, ela planta, ela administra, ela serve. Porque a abundância não cai do céu como mágica. Ela vem através de princípios. E agora vamos aos princípios bíblicos para atrair riqueza com propósito. Primeiro, seja fiel no pouco. Lucas capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Antes de querer multiplicar, aprenda a cuidar. Antes de desejar uma empresa, seja excelente no emprego. Antes de sonhar com milhões, administre os R$ 100 como um servo do reino. Deus não abençoa a desorganização, ele prospera a mordomia. A abundância é liberada quando há maturidade para lidar com ela. Segundo, honre a Deus com seus recursos. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Honrar é reconhecer: Deus, tudo vem de ti e tudo volta para ti.
Não é barganha, é reconhecimento, é gratidão ativa. Quem aprende a devolver, abre espaço para multiplicar. Terceiro, multiplique com responsabilidade. Parábola dos talentos, Mateus capítulo 25. Jesus mostra que o servo que multiplica é elogiado, e o que esconde o talento com medo de errar é repreendido. Isso ensina que Deus valoriza crescimento com propósito. Você não está aqui para manter o que tem. Você está aqui para frutificar, expandir, transformar, gerar impacto, porque a prosperidade que vem de Deus não é estática. Ela se move, ela se multiplica, ela alcança. Quarto, alinhe sua mentalidade com o céu. Aqui está um ponto decisivo. Você pode até orar por abundância, mas se sua mente continua presa à escassez, ao medo e à culpa, você vai bloquear o que Deus quer liberar. Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se a mente não muda, a vida não muda. A prosperidade começa dentro, na forma como você se vê, na forma como você vê Deus, na forma como você enxerga o dinheiro. E aqui está uma verdade que poucos falam. Dinheiro nas mãos certas é ferramenta de justiça. Dinheiro nas mãos renovadas não vira prisão, vira plataforma. Dinheiro com propósito é bênção, não maldição. Você quer prosperar com Deus? Então mude a forma como você pensa. Seja fiel no pouco, multiplique com coragem, honre com um coração grato e tenha ousadia para crescer, sem culpa. Porque Deus está levantando uma geração que vai prosperar com propósito. Gente que terá recursos, mas não será dominada por eles. Gente que crescerá, mas continuará de joelhos. Agora você já entendeu que Deus quer sim prosperar seus filhos. E existem princípios espirituais que ativam a abundância. Precisamos falar de algo essencial, como não se perder quando a prosperidade chegar. Porque se tem uma coisa que pode revelar o verdadeiro estado do coração de alguém, é o dinheiro. A pobreza pode humilhar, mas a riqueza revela. Por isso, muita gente que era fiel enquanto tinha pouco se torna soberba, distante e fria quando recebe mais. Começa a confiar mais no saldo bancário do que na palavra. Começa a medir valor por posses e não por caráter. Em Deuterônio capítulo 8, versículo 11 a 14, Deus faz um alerta ao povo. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, quando comerem e se fartarem, quando construírem boas casas, quando o rebanho e o ouro se multiplicarem, e então o coração se elevar. A prosperidade pode ser bênção, ou pode ser teste. E o que define isso não é o valor, é o propósito. E afinal, o que é prosperidade com Deus? Não é ter dinheiro por ter, não é comprar por estar, não é acumular para competir. Prosperidade com Deus é provisão com propósito. É quando seus recursos te aproximam do céu, e não do orgulho. É quando a sua agenda está cheia, mas a sua alma continua rendida. É quando sua casa cresce, mas sua dependência de Deus não diminui. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 21, onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Por isso, prosperar com Deus exige discernimento. Porque mais importante do que receber a bênção é não deixar que a bênção tome o lugar do abençoador. E agora, vamos aos sinais de que a sua prosperidade está no caminho certo. Você continua sendo generoso, mesmo podendo reter. Você ainda honra a Deus em tudo, mesmo tendo autonomia financeira. Você entende que seus recursos são sementes para o reino e não só conforto pessoal. Você não mede o seu valor pelo que tem, mas pelo que você carrega em Deus. E agora aos sinais de alerta espiritual. Você começa a se isolar das coisas de Deus por causa do trabalho ou negócio. Você trata com frieza quem ainda está na fase do pouco. Você começa a confiar mais na lógica financeira do que na provisão do céu. Você acha que não precisa mais orar tanto, já que tudo está resolvido financeiramente. Saiba, a maior proteção contra a armadilha da riqueza é manter a mente e o coração no lugar certo.
Em Filipenses capítulo 4, versículo 11 a 13, Paulo diz: Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei estar em necessidade e sei ter abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é maturidade financeira espiritual. É entender que nem a falta te define, nem a riqueza te domina. Você serve a Deus com R$ 100 ou com R$ 100.000. Você é fiel varrendo o chão ou liderando uma empresa. Você dá glória na simplicidade e na abundância também. Riqueza com Deus é a abundância que vem do alto e permanece com propósito. Depois de tudo que falamos, aqui vai a verdade mais poderosa desse vídeo. Você não precisa escolher entre fé e prosperar. Você não precisa se sentir culpado por querer crescer. Você não precisa abrir mão do seu propósito para alcançar o sucesso. Com Deus, você pode ter os dois. Você pode ter uma vida abundante e uma alma cheia de paz. Você pode prosperar e continuar humilde. Você pode enriquecer e continuar servindo. Porque a verdadeira prosperidade não é sobre ter mais, é sobre saber para que serve o que você tem. Em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 11, está escrito: Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Isso é riqueza com Deus. É ser abençoado para abençoar. É transbordar sem se perder. É crescer sem se corromper. É subir sem se esquecer de onde veio. E agora, deixe o seu comentário. Eu escolho prosperar com propósito. Escreve isso como uma declaração de fé e alinhamento. Como quem está dizendo para o céu: Pai, eu quero viver a abundância que vem de Ti e usar isso para manifestar o Teu reino. Compartilhe esse vídeo com alguém que tem medo de crescer. Alguém que acredita em Deus, mas tem culpa toda vez que pensa em prosperar. Essa palavra pode libertar, reposicionar e renovar a mente de quem estiver ouvindo. E se você quer continuar crescendo com sabedoria, fé e direção bíblica, se inscreve aqui no canal Manifestar com Fé. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com quem você ama. Riqueza sem propósito vira vaidade, mas com Deus vira legado. Gratidão, fé e ação. Esse é o nosso caminho. Até o próximo vídeo.